Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para mais um vídeo da Fraternidade Flor de Lis. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante. Quem vai estar mais falando, mais ensinando vai ser a mestre Luana, que é um assunto a respeito da intuição. Diz um oi, mestre Luana. Oi. O que você fala pra gente ensinar a respeito da intuição? O que você tem para dizer da intuição? O que eu tenho para dizer da intuição é que ela é uma das portas espirituais que nos leva a Deus. E é um espírito evoluído, é uma centelha de luz que vem diretamente de Deus para nos auxiliar na caminhada. E a gente precisa aprender a ouvir a intuição. Saber separar a intuição da razão, do coração, do pensamento. Que aí ouvir ela da forma certa. Ouvir ela mesmo. Aí, às vezes a pessoa tá ouvindo o pensamento, tá achando que tá ouvindo a intuição. Tá ouvindo o sentimento e achando que tá ouvindo a intuição. Mas tem uma diferença entre eles. A intuição, o pensamento, ele é formado por palavras, né, que a pessoa pensa e ela faz a ação dele. O sentimento, ele é aquelas palavras, aquele pensamento que a pessoa formou. Aí ela pega e forma uma ação, então que se torna um sentimento. A intuição, ela é digamos assim, é como se fosse um vento mais leve que sopra dentro do coração da pessoa. Que é que ela sente, é o sentir verdadeiro de algo. Então, às vezes a pessoa se sente agoniada, se sente quieta com algo e acha que é o sentimento falando. Mas se ela sentiu aquilo lá e não teve pensamento, não teve situação que fez ela sentir aquilo, então não é pensamento nem sentimento, é intuição. A intuição ela vem como o ar, vem como um vento, trazendo para a pessoa poder resolver alguma coisa. Então, se eu estou estudando e sinto uma alegria muito forte, é a intuição me falando que eu venho ter uma boa notícia, que vem acontecer coisas boas. Aí depois de um tempo, passa a ser ação, porque aquilo ali se concretiza. Tipo um pressentimento? Tipo um pressentimento. Mas às vezes o pressentimento ele fica só no pressentimento. A intuição ela é algo futuro, é um pressentimento futuro que se realiza. Tem pressentimentos que a pessoa sente e fica só no pressentimento. Acaba esquecendo porque não acontece nada. Então não é a intuição verdadeira. Né? A intuição verdadeira ela acontece. O que a pessoa sente, depois de um tempo acontece, ela ouve falar, ela vê e ela liga com aquele sentimento que ela sentiu naquele momento. Então aí ela entende que realmente aquilo ali é algo verdadeiro que foi encaminhado para ela. Como é que foi seu primeiro contato com a intuição? Aquele que você tinha contato quando você ainda era criança? Vou falar bem mais resumido essa história. Pode falar inteiro. Tá bom. Tinha um amigo meu que ele ia com os pais dele para uma floresta. E eles moravam na rua de casa. E eu sempre ficava observando onde é que eles saíam. Eles saíam, ficavam horas e horas, depois voltavam. Tinha vezes que eles saíam de manhã e voltavam só à noitinha. Aí tinha vezes que saía de tarde e voltava só de madrugada. Aí um dia eu perguntei pra ele o que eles faziam lá na floresta.
Aí ele me levou com os pais dele, aí os pais dele falaram assim, ó, a gente não vai te dizer, mas se você quiser ir, vamos com a gente. Você tinha quantos anos? Tinha 10 anos. Você tinha dito Menos, era menos. 7. 7 anos. É que aconteceu tantas coisas comigo nos meus 10 anos, mas foi com 7 anos. Aí eu decidi ir. E aí foi lá. A gente saiu de casa meio-dia. Aí a gente foi entrando cada vez mais pra floresta. Aí eu já fiquei, uai, gente, cadê esse ponto, né? E eu olhava pra trás e tava sumindo o caminho que a gente tinha vindo. Então eu cheguei no ponto que eu não reconhecia mais a volta. De tão pra dentro da floresta que a gente foi. Aí a gente sentou em uma forma de círculo. Aí ela pegou e falou assim, ó, vamos ficar aqui durante 5 horas. Aí eu pensei, rapaz, 5 horas, sentado na floresta, no chão, sem nada assim, né? Sem uma almofada nem nada, diretamente no chão. Aí eu pensei, eu vim, então vou ficar. Eu falei, tudo bem. Aí a gente começou a... Eles primeiro, né? Começaram a montar um mantra que ficava toda hora falando assim, ó... E ficou por horas fazendo só isso. Só cantando mantra, ó. Só cantando mantra, ó. E eu achei aquilo de estranho, mas eu continuei fazendo junto com eles, né? E a gente fez por um bom tempo. Aí já fui dando ali 3 horas, Isso sem mexer, né? sem mexer, sentadinho, só tomando mantra, ó. E tinha o sol, né? Tinha uma fresta de sol que eu pegava bem na nossa cara. E era só na nossa cara. Aí eu fiquei, ai gente, já são tipo assim, 3 horas aqui, né? Muito tempo já. E o povo ali concentrado. E eu voltei a concentrar de novo. De novo. E a gente continuou fazendo esse mantra ó, por um bom tempo. Aí quando deu as 5 horas que a gente fez o mantra ó, aí eu perguntei pra ela pra que era aquilo ali que a gente tava fazendo, né? Aí ela tinha falado que era pra desenvolver o sentido. Que depois que fazia aquilo ali, percebia que passava a sentir mais as coisas. Então, como eles receberam aquele mantra deles mesmo, né, do próprio universo, até então, que tinha coisas que eles não me falavam. E eles receberam do próprio universo aquele mantra e passaram a desenvolver eles. Na época eu não sabia o que era o mantra ó. Depois do tempo que eu fui saber que era para o mantra ó, ele é para desenvolver a intuição. Depois das aulas, né? Depois encontrando o mestre Leonardo, ele falou do mestre Samael, né? Ele falou das vogais, dos mantras vogais. E lá tem um mantra ó. Aí o que eu fui entender que a técnica que eu estava fazendo era para desenvolver a intuição. E até hoje em dia, até onde eu sei, né? Eles não sabiam assim o que era o mantra, né? Só faziam como se fosse uma oração por horas. Você disse que ele chegou a pesquisar se esse mantra existia. Parece que ele viu que as culturas antigas utilizavam ele, né? Eu perguntei pra ele depois de um tempo, né, indo com eles, aí eles pegaram e falaram que antigamente lá, mais assim, os povos originários, né, mais antigos, eles faziam esse mantra, ó. Depois de um tempo deles fazendo, né, eles foram pesquisar. Aí se encontraram com esse estudo de que as pessoas antigas faziam esse mantra. Esse mantra para desenvolver o sentido. Só que ainda não conheciam como nome intuição, né? Eles não falavam o nome intuição, só falavam para desenvolver os sentidos. Mas quando eles passaram essa técnica pra vocês, falaram pra focar no coração? A primeira vez, não. Depois de muito tempo, foi o que eu perguntei para eles, né? Aí eu falei assim, mas a gente faz focando no quê? Aí falou assim, nossa, você só faz. Aí eu falei, tá. Aí depois de um tempo eu comecei a observar que o meu coração ficava palpitando quando eu fazia esse mantra.
e via que ele palpitava e ficava acelerando e diminuía. Mesmo acelerando, ele estava ritmado, então tava tranquilo. Aí eu vi que ele começou a mexer muito no coração. Quanto mais eu fazia, né, com mais intensidade na voz, mais força na voz, mais ele mexia no coração. Aí depois de um tempo, o rapaz lá, ele pegou e falou que ele mexia no coração, porque no coração que está localizado a intuição. Então, quando fazia o mantra, desenvolvia o coração, porque nele que estava o acesso a ela. E como tinha coisas que eles não me falavam, né? Quando ele me falou isso, que lá tinha o acesso à intuição, eu entendi que tinha muita coisa que eles não me diziam por causa da idade. Né? Acho que pelo grau de memória, né? Eles não podiam falar certas coisas. E até hoje, tem certas coisas que eles não me falam, não me falaram. E eu não tenho contato com eles hoje em dia, né? Mas acho que hoje eu já tenho condição de receber, né? Outras técnicas de intuição que Ah, eles já deve ter sabem. recebido, já até. Mas é. Aí eu peguei e pratiquei ela muito tempo, esse mantraol. Depois de um tempo eles foram embora. Não tive mais contato com eles. Depois eles voltaram. Aí eu fui embora, mas eu segui praticando o mantraol. E fui desenvolvendo a intuição mais forte ainda, né? Até que um dia eu fiz o mantra, passei muito tempo fazendo mantra e senti o coração embaixo do peito, né? Esquentar. Esquentou muito, mas esquentou muito mesmo, que era bem perceptível para as pessoas. E eu passei alguns dias com aquele coração, com aquele peito quente. Aí eu deduzi que era porque eu finalmente tinha acordado, tinha despertado a intuição, né? Tinha despertado o centro do coração com a intuição. Depois que eu fiquei sabendo dessa história sua lá com o povo lá, eu comecei a dedicar mais pra desenvolver a minha, né? Porque tem aqueles vogais, né? I, E, O, A, M, S. I, E, O, U, A, M, S pra desenvolver todos os chakras, né? Aí eu fazia essa aí, mas é do O, mas fazia pouco tempo. Eu, né, nossa, não, então para desenvolver a intuição tem que ser muito tempo mesmo fazendo. Aí peguei e começar a entoar várias vezes, né? E aí antes de dormir, eu comecei a sentir, tipo, como você até falando, um fogo, assim, no coração, como se estivesse queimando mesmo. Que interessante, né? Aí eu achei que era porque eu tava, assim, com uma concentração muito grande no coração, né? Aí dormi e aí já quando acordei não senti mais, depois fazendo eu não senti mais, né? Aí perguntei pra você, você contou aquela história lá, quando você tava lá na igreja, e o padre dirigindo a missa e você cantando Mantaó lá escondido. Aí depois você começou a sentir esse fogo, né? Sim. Aí eu fiquei pensando, bem, então é um grau de evolução que tem que conseguir atingir com a intuição, né? Primeiro você começa desenvolvendo, cantando o mantra O. Aí quando tiver assim um certo grau de desenvolvimento, vamos dizer que aí despertou a intuição, né? Ela acordou para começar, vamos dizer, evoluir mesmo. Aí eu conversei com um amigo nosso aí, um senhorzinho de 90 anos. Eu não vou dizer o nome, porque é para não dar trabalho, mas senhorzinho de 90 anos você já imagina. Aí disse que aconteceu a mesma coisa com ele também. Foi? Foi, que ele foi cantando o mantra ó, até que chegou uma hora que começou a queimar tanto o coração que era visível vermelho assim no peito, né? E foi o mesmo caso seu também, né? Ficou visível no físico. Sim. E aí nessa vocês ficaram melhor que eu, que vocês sentiram bem forte mesmo, né? Eu senti só um pouco. Mas eu te pergunto, se fizer de novo, volta a esquentar outra vez ou isso acontece só uma vez só? É, porque assim, você não despertou a sua, né? Você meio que, tipo assim, fez ela abrir o olho. Porque quando desperta mesmo, a intuição fica aí durante alguns dias vermelho. Fica um bom tempo Ou se quente. não ficar durante alguns dias, fica o dia inteiro até um outro dia. O meu eu levei, acho que foi 2 semanas com o peito vermelho pegando fogo. Uhum. E teve outra pessoa que fez, só que ela ficou um dia e meio. Então, realmente tinha despertado a intuição dela.
o que aconteceu com o seu foi momentâneo, né? Então teria que continuar praticando mais, né? É. Uhum, entendi. Então, viu aí, tem que praticar a intuição e é por muito tempo mesmo, viu? Agora falando assim, que aí eu comecei a desenvolver e eu comecei. Aí eu comecei a pensar, né? Tipo assim, que deveria falar com a intuição, né? Já tava com essa ideia. Tipo, como se fosse um amigo, que é alguém que você tem que conversar com ele e tudo, pra conhecer ele começar a despertar. Aí eu acho que eu tava falando com você sobre isso, né, Mesclano? Você confirmou isso aí também, não é? Ah, sim, tem esse detalhe mesmo. Eu fazia o mantra ó, faço até hoje e conversava e converso muito com a minha intuição. Eu acho que é uma forma de se ligar, né, um com o outro e ambos poder desenvolver juntos. Então, é importante quando é só desenvolver, tem que conversar para ela conhecer a gente conhecer até que nível ela pode ir. Que ele desenvolveu, acordou ela, mas tem alguns níveis, né, que precisa desenvolver ela também, aprimorar ela na gente. Que ela já é aprimorada. Porque vamos dizer assim, que aí eu tive essa ideia, ela falou isso, né? Não, então eu vou começar a conversar com ela. Aí comecei a conversar com ela, aí ela a minha ia conversar comigo, tipo assim, Parece uma criança, você falar. tipo, não tava entendendo. Aí eu falei, por isso que minha intuição não funciona, uai. Ela não sabe nem falar. Aí você imagina a intuição das pessoas, não deve nem saber conversar. Aí a pessoa quer a intuição só pra fazer aquelas mirabolices todas, né? Pra adivinhar quando vai acontecer tal coisa, pra fazer profecia do futuro, que a intuição só pra esses negócios. Aí trata a intuição como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa. Eu sempre vi ela como se fosse assim, tipo um sonar, né? Que fica piscando e avisando se tem alguma coisa perto, mas essa visão como um objeto, né? Aí não conversa com a intuição como se ela fosse uma pessoa e por isso que não tem intuição. Aí passar a conversar com a intuição, reconhecer ela como um ser, não como um radar, aí já começa a desenvolver ela, né? Aí eu comecei a conversar, depois ela já começou já, vamos dizer assim, a entender o que eu tava falando e começou a falar também, porque aí o negócio é você conseguir ouvir ela, né? Porque como a mestre Luana teve falando, aí você conversa com a intuição. Como é que você vai ter certeza que não é pensamento, que não é sentimento, que é a intuição mesmo? Isso aí foi uma das principais conversas que eu tive com a minha. Como é que eu sei com certeza que é você que tá falando, que não é outra coisa, né? Aí a minha intuição pegou e falou assim: uai, por acaso quando uma pessoa conversa com você, você não sabe que a pessoa tá conversando? Aí aí eu falei, uai, sei, claro que eu sei. Aí ele falou, então, uai, quando eu tô conversando, você vai saber que eu tô falando. Se você estiver conversando com a intuição, né? Aí eu falei, uai, mas não é tão simples assim. Aí em resumo, aí ela falou não, que é com a prática. Que à medida que você vai conversando com ela, ela vai entendendo. Aí você vai aprendendo a entender ela. Aí teve um dia que eu tava falando de novo, eu falei isso num dia e no outro dia repeti de novo a mesma ladainha, né? Aí quando você começa a falar com ela, pelo menos eu sinto, é como se sentisse que o coração tivesse preenchido e que começa a emanar como se fosse uma água, uma luz, alguma coisa assim dela, como se fosse um manto saindo assim dela. Sente alguma coisa nesse sentido, mesmo? Sim, ela é energia, né? Então a força dela se apresenta. Aí fica como se fosse uma aura ao redor do coração. É isso, tipo uma aura de preenchimento saindo É, dela, que fluídica, né? fica mais fácil das pessoas visualizarem, entenderem. Uma aura ao redor do coração é a forma que ela se apresenta. Quando começa a conversar com ela, eu vi isso aí. Aí eu tô falando nesse sentido de novo, como é que eu ia saber? Aí ela pegou e, tipo, sumiu. Como se tivesse desligado ela. Aí eu comecei a sentir mais nada, não sentia mais aquele preenchimento no coração, não sentia mais aquela aura emanando, sentia como se tivesse um vazio no peito. Aí deu pra entender bem, tipo, como que é quando a intuição tá falando mesmo. Que aí você vai sentir algo no coração sendo preenchido, e aí dá pra saber que aquilo ali é a voz da intuição mesmo, né?
E nisso que a Mestre Luana teve falando, de tipo assim, tem que conversar com a intuição para saber até onde que ela vai, né? Tipo, qual que é não o grau da intuição, que a intuição já é desenvolvida, né? Mas qual que é o grau de desenvolvimento que a gente tem que ter para poder ouvir a intuição. Porque vamos dizer assim, ela já é uma pessoa inteira, ela já fala, já sabe tudo. Quem não sabe é a gente. A gente tem que se aprimorar para poder conseguir ouvir ela. Aí eu tava vindo pra casa e queria saber quem que abriu o portão enquanto eu ia entrar, né? Se ia ser a Mestre Luana ou se ia ser meu filho. Aí geralmente é ele que abre, né? Mas aí teve uns dias que ela que tava abrindo. Aí eu falei, intuição, vamos começar por aí, né? Com um negócio simples assim. Que aí eu vou desenvolvendo a confiança, né? Desenvolvendo a fé. E aí vai conseguindo desenvolver ela, né? Sim. Aí eu, tá, e aí, quem que vai abrir o portão? Ela falou, é seu filho. Aí eu já fiquei duvidando se ia ser mesmo, né? Porque eu tava achando que ia ser a Luana. Aí eu falei, então tá bom, então. Não, tem que confiar. Aí fui andando na rua, aí cheguei, bati o portão da casa. Aí a Luana dentro da casa, tá, eu já tô indo já. Aí eu falei, intuição vai errar. Aí ela já tava vindo, quando ela tava chegando no portão, aí a vizinha do nosso lado saiu, falando que queria saber da Luana pra ajudar ela a medir a febre do menino. Aí a Luana ouviu, aí foi entrar pra vestir uma roupa, aí não atendeu o portão e quem veio foi atender foi o Pets. Eu fiquei, quando abriu o portão, abri até sorrindo, o menino chega assustou. Achou que era pra ele. Aí eu fiquei, tipo assim, fascinado, né? Nossa, não, então funcionou, né? Aí eu entendi porque que é tipo isso de adivinhar. Que é como se fosse uma bolinha de cristal que você tem ali, que você fica conversando o tempo inteiro com ela. E aí ela vai, tipo, contar como vai ser o dia e à medida que você vai tendo as comprovações do que ela vai falando e afirmando, e você vai acontecendo aquelas coisas, cada vez fica com mais fé nela até saber, sim, com certeza que tudo que ela falar vai acontecer. Eu vi por aí, só que, né, tem que estar sempre praticando isso aí. E aí tem tantos chakras também para desenvolver, mas falando sobre o desenvolvimento específico assim da intuição, por enquanto é isso aí. Um ponto assim, importante é a fé, né? A fé e a confiança nela. Porque vamos dizer assim, que a intuição ela é um adulto e a gente é uma criança aprendendo a falar. Por quê? Porque para a criança poder entender o que o adulto está falando para ele tem que aprender a falar, né? Então a gente tem que aprender a falar a voz da intuição. A linguagem dela. Então a pessoa tem que desenvolver a intuição nela, que aí ela vai desenvolvendo, vai aprendendo a falar e vai poder ouvir o que a intuição está dizendo, que é o adulto. E para isso tudo acontecer, para poder a pessoa desenvolver essa forma de chegar na intuição, para poder ter, ela precisa ter confiança, precisa ter fé nela. Porque é uma coisa que todas as pessoas têm. Só que algumas ainda estão dormindo. Então precisa ativar, precisa acordar elas. E começa primeiramente com a confiança. Que é o caso que o senhor falou, né? Aí você falou que ela tinha errado, mas se tivesse confiança no que ela falou, eu via que... Não, não falei que ela tinha errado, né? Eu fiquei, será que vai ser? Será que não vai ser? Eu falei, não, vamos confiar. Aí deu certo, do jeito que ela tinha falado, né? Tem que confiar. Agora que quando eu não confiei foi quando eu vi dois malacos na rua andando atrás de mim. Aí eu perguntei pra intuição se ia dar problema. Ela falou, não tem nada não. Aí eu falei, não, então tá bom, tranquilo. Aí eu falei, mas não sei se eu tenho certeza disso não. Fiquei desconfiado dos caras lá, né? Aí ela falou, não vai acontecer nada, vai lá então fala com eles lá pra você ver. Aí eu falei, não, aí já, não sei se é intuição esse negócio não. Aí claramente viu que era o pensamento, já não era a intuição. Intuição não vai ser doida desse jeito não. Porque ela além de ser muito recatada, ela é inteligente, né? Então ela age da forma inteligente, que ela entende o que é a matéria da pessoa e o que é o espírito. Ela nunca vai colocar a pessoa numa situação
que possa prejudicar a matéria do espírito. Pois é, tem que aprender a ver isso aí pra vocês não vacilar. Pra depois vocês não ficar viajando, como já vi muita coisa acontecendo, da pessoa faz coisa errada, apronta um monte de negócio e diz que é a intuição que tá falando. Ou fala que viu coisa na espiritualidade, não viu nada, tá só inventando e tá dizendo que tá vendo por causa da clarividência. Então tem que sempre examinar esse negócio aí pra não embarcar em vacilo. E daí a pessoa às vezes fala que a intuição tá quebrada, porque segue o que sentiu e dá errado. É porque não tá seguindo a intuição, tá seguindo o pensamento, e o pensamento o quê? Ele é rodeado por duas vibrações, né? A negativa e a positiva. Então já não é intuição, é guiado por duas forças. O sentimento também. Então, por isso que a pessoa tem que saber quando é o sentimento, o pensamento e a intuição. São 3 fatores que, se a pessoa tem um equilíbrio espiritual, ela consegue entender qual é qual que está falando e age de acordo com o certo. O mais difícil disso tudo é porque, tipo, o pensamento, ele aparece imediato. Desde que a gente nasce, a gente já sabe o que é pensar, né? É sentir também. Desde que a gente nasce, a gente já sabe o que é sentir. Agora, ouvir intuição, isso a gente não aprende. Não já nasce sabendo o que é isso. Então, a gente tem que, tipo, como se estivesse fazendo voltar um sentido a funcionar para saber o que é ele. Porque nós temos 5 sentidos, né? Olfato, paladar, visão, audição, tato. Aí vem clarividência, é o 6º sentido, e 7º sentido, a intuição, que é o 7º sentido. Então, esses outros 2 sentidos aí são sentidos atrofiados que tem que desenvolver para poder saber como que é sentir ele de novo. Eu perguntar para vocês, como que você sabe qual que é o gosto de uma maçã? Você não vai duvidar como que você sabe qual é o gosto. Agora, quando pergunta da intuição, aí você duvida. Por quê? Porque seu sentido está atrofiado. Agora, se eu perguntar para uma pessoa que vê com sentido, sem sentido do paladar qual é o gosto de uma fruta, ele não vai saber dizer. Se for perguntar para um cego como que vê, ele não vai saber explicar. Agora, para quem vê, você sabe isso muito bem. Só abrir os olhos e ver tudo. Aí com a intuição é a mesma coisa. Como é um sentido atrofiado, à medida que ele vai desenvolvendo, que vai entendendo o que é ele. E é bom desenvolver também a clareaudiência, né? Não, é bom desenvolver todos, né? Se for ver de uma forma geral, o espírito veio para a Terra para desenvolver os dons espirituais. Todos eles. Desenvolver a clarividência para ver tudo, mas aí tipo assim, a mestre Luana é muito boa na intuição, né? Melhor que eu. Mas na clarividência eu já tô sobressaindo. Porque só pratico clarividência. Mas da intuição tô muito aquém, né? Aí são vários níveis, né? Tem que desenvolver a clarividência, desenvolver a clareaudiência, que aí quando eu comecei o desenvolvimento, aí eu vi o espírito, mas não ouvi o que ele dizia. Aí ia fazer o quê? Fazer linguagem de sinal para tentar explicar? Aí hoje a clareaudiência tá tão bem desenvolvida que eu escuto assim como se você estivesse falando, né? Comigo. Ele tá falando. Não, como se estivesse falando assim, frente a frente, né? Que às vezes é tipo clareaudiência por imagem, ele ia falando, aí eu ia vendo as imagens. Tipo uma telepatia, né? Aí agora não, eu escuto como se eu estivesse falando mesmo. Aí tem que desenvolver a intuição. Um outro mais legal que a intuição ainda. Não sei se é mais legal não, mas eu acho que desses dons, assim, os que são mais que mais chama a atenção mesmo, acho que é a intuição, de ficar adivinhando as coisas, né? E telepatia. Eu acho que a pessoa que é telepata assim assusta os outros. Assusta mesmo, porque aí como é que vai negar que é um ser de luz se tá até adivinhando os pensamentos do outro? É verdade. Né? Mas todos esses dons, eles são fantásticos, desde que a pessoa chegue até o grau de avanço deles, o máximo que eles possam ter. Porque, por exemplo, a gente pode fazer uma projeção e tranquilo. Agora, fazer uma projeção e ver as pessoas que tem lá voltar e falar como que tem, quantas pessoas tinham lá, o que as pessoas conversou, falar para as pessoas e as pessoas sabem confirmar o que você falou, então, tipo assim, é um grau de projeção astral extremamente avançado. Mais avançado que isso é fazer uma projeção astral
conseguir encostar num objeto do plano físico e derrubar ele. É. Você imagina um nível desse tamanho de projeção aí? É um nível assim avançadíssimo, né? Aí todos os dons eles são extremamente interessantes, mas para ser realmente interessante assim, no máximo mesmo, tem que ser muito avançado. Aí sim, são vida inteira de dedicação a isso aí, né, gente? Mas aí com essa chave aí que é desenvolver a intuição, pega as 5 horas todo dia. E a intuição, ela auxilia a desenvolver os outros dons também, né? Porque a pessoa sente mais a força da clarividência, aí sente o querer de desenvolver ele. Aí, acho que por isso que o mestre trouxe os mantras, né? Porque cada um desenvolve um dom, né? E junto, um dando força pro outro de se desenvolver. Até pra pessoa se sentir motivada a desenvolver os outros dons também. O ideal é que você faça-se pelo menos 1 hora diária das técnicas com as mantras das vogais. Pega essas 7 vogais, né? I, E, O, U, A, M, S. Aí pronuncia os mantras, né? I, E, O. Para cada um dos chakras fazer pelo menos 1 hora diária. Pega os 7, né? Divide em 1 hora e vê quanto tempo dá para cada um e faz. Fazendo esses mantras por toda a vida, se tornará um mago. E fazer com concentração faz toda a diferença, gente. Focado ali no mantra, focando nele. Eu vejo por mim, que quando eu faço com concentração, eu sinto eles esquentando. Como se estivessem quentes mesmo. Quando faz assim, pensando em outra coisa, eles não ganham esse calor. É, fazer ele dando a devida atenção e respeito pra ele, né? É fazer o mantra focando no mantra. Aí, às vezes, a pessoa faz de qualquer jeito. Aí, faz vendo um vídeo, faz fazendo outras coisas e não dá a devida atenção. Então, como é que vai desenvolver algo que você não tá dando atenção? Então, por isso que a meditação ela vem para ensinar as pessoas a como fazer isso. Aí a pessoa senta ali, foca no mantra e faz aquele mantra ali. Visualizando ele entrando pela entrada do espírito, visualizando ele no espírito, no corpo todo, visualizando o que ela pode fazer com aquele dom, que fazendo coisas boas, né, para auxiliar o próximo, para se auxiliar. Colocar o pensamento gerado só naquele dom que ela está desenvolvendo naquele momento. Fortalece dele para despertar na pessoa. No entendimento que a gente tem até o momento é que cada um desses dons aí são como se fosse parte do ser que existe dentro da pessoa. É o que eu tô examinando por enquanto, porque a intuição é tipo uma energia, mas à medida que ela vai desenvolvendo, aí pode ver ela como uma pessoa. Não foi isso que aconteceu com você? Sim. Foi isso mesmo. Eu tava desenvolvendo, né, fazendo os mantras e vi uma mulher e conversei com essa mulher. Aí perguntei quem era, ela falou que era a intuição. Então é por isso que a gente fala que a intuição ela já é um espírito desenvolvido. A pessoa que tem que se desenvolver para poder chegar até ela, entender ela. E se desenvolve assim, desenvolvendo a intuição dentro de si. Então ela é um espírito de uma mulher, coisa mais linda. Para mim apareceu de uma forma, mas para os outros pode aparecer de outra. Pois é, mas você entende isso o quê? O que é a intuição geral da humanidade é um espírito só ou cada um tem esse aspecto do ser? Vocês Das imaginam? pessoas que eu sei que viram, a intuição viram como mulher, É pelo nome, né? né? Viram como uma mulher e sinueta humanoide mesmo, uma mulher de acordo com a energia da intuição. Então, as que viram como mulher. Mas teve uma pessoa que viu a intuição, mas não viu como forma humanoide, viu só uma bola de luz dentro dela. Mas aí, depois, com a gente foi examinando bem, a gente viu que ela não estava desenvolvida, A dele. a dele. Ele não tinha se desenvolvido para poder ver, contemplar a realidade e forma dela.
Então, às vezes, a pessoa vê algo, acha que é intuição, mas é porque ainda não conseguiu chegar no ápice da verdadeira forma dela. Então, assim, de forma geral, o que eu posso entender é que toda a intuição é uma mulher. Sim, mas é cada um com a sua, né? Cada um com a sua. Porque tem a principal, que fica lá em cima, né? Lá no astral superior. Sim. E tem os destaques dela para cada ser humano. Uhum. E tem a origem dela, você sabe? A origem dela tem, né? Aí todo mundo tem Agora, origem. trazer assim, lembrar mesmo assim. Fiquem Aí vai examinando. ficar examinando aí. Com a memória presa. É, uma hora chega a história. Até chegar os ensinos do Leozinho na próxima sessão. Boa. Do Mestre Leonardo. Até chegar os ensinos do Mestre Leonardo no próximo vídeo do canal. Pois é, aí tem que desenvolver. Aí que eu tô falando. A gente quer desenvolver a intuição, fala assim: você precisa desenvolver a intuição. Fala pra compreensão. Porque precisa de se desenvolver para você ver já a sua intuição que já é desenvolvida. Aí quando você se desenvolve e já, vamos dizer assim, já tá bem amigo da sua intuição mesmo, que já tá ouvindo tudo direitinho que ela tem para ensinar, e já estão assim, vamos dizer assim, unha e carne, aí sim pode começar verdadeiramente a desenvolver sua intuição. Que aí você, vamos dizer assim, já vai ser um adulto para começar a conversar frente a frente com ela. Aí a partir disso daí eu entendo que deve ser a mesma coisa com os outros, com os outros chakras, porque que a intuição ia ser mais especial que os outros, né? É bem provável que cada um deles tenha também o seu regente daquele dom. Ou seja, se a pessoa desenvolve bem a clarividência e vê a clarividência em si, também vai ser um homem ou uma mulher. A clareaudiência também vai ser um homem ou uma mulher. É bem provável que seja isso. Porque cada um dos nossos chakras, eles são vórtices de energia. Quando eles são desenvolvidos pelo fogo da Kundalini, esses chakras eles se transformam em 7 igrejas do Apocalipse. Então cada um é uma igreja. Se transforma numa igreja. E cadê os padres? Cadê o responsável pela igreja? Quem que é? Será que o responsável pela igreja do coração não seria a própria intuição? Essa própria mulher? Eu tô entendendo por aí. São as 7 igrejas e depois tem que desenvolver cada um dos dons no grau máximo para ser o regente, o responsável pela aquela igreja. Vamos dizer assim, isso aí eu não cheguei nisso para ter uma certeza, mas pelo esse exame, né, exame utilizando aí a lei das analogias filosóficas, dá a entender isso aí mesmo. E geralmente eu não erro assim não, viu? Quando eu miro, aí depois vou seguir o caminho, aí acerto direitinho do jeito que eu tava pensando. Então é um exame, mas é um ensino também. Aí vocês examinam também para ver se vocês conseguem chegar nisso aí também. Mas falando assim na esperança, né? Porque para desenvolver um dom desse, para chegar até o nível máximo dele, nossa, é muito difícil, muita coisa que precisa realizar. Mas então é isso aí, gente. Esse foi nosso papo matinal aqui sobre a intuição. Falamos um pouco sobre os dons também. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com outras pessoas também para fortalecer o canal. E teve uma técnica que eu estava fazendo também da intuição, que era durante a magia sexual, mentalizar o mantra O, fazendo mentalmente, depois concluir da prática fazer o mantra O também. Que aí, essa veio para mim pela intuição, mas ainda estou praticando, né? Aí parece que ela extrai a energia sexual e usa para alimentar o coração. Aí parece que isso fortalece bem ela, viu? Interessante. Essa aí eu tô utilizando, mas tem que praticar ela por mais tempo, mas tô passando pra vocês, que as outras pessoas praticando também, né? Aí fortalece mais essa técnica em si, mas eu senti assim, como se ficassem umas bolinhas iluminadas, assim, brilhando no coração.
Então essa aí foi uma boa. Essa aí quem passou foi a intuição. Que eu perguntei pra ela uma outra forma, né? Mas essa é só quem estiver praticando o arcano, já for casado, né? Mas o padrão dela é sentar, cantar o mantra O, focalizando nela. É o básico do básico e é o avançado do avançado também. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, até logo, bons estudos. É nóis.